Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, vamos lá, vamos conhecer mais sobre o município de Farias Brito. Então, nessa aula aqui, vamos trabalhar a parte da geografia e logo mais também a gente vai trabalhar a parte da história do município. Mas antes a gente vai começar com informações gerais. São as primeiras informações ali, aquelas que você precisa separar e deixar tudo organizado, tá pessoal? Tô deixando aqui tudo já separado, de forma bem resumida e bem sintetizado para que você possa entender e você possa também dominar o conteúdo sobre conhecimentos locais do município de Farias Brito. Eu sou o professor Daniel René e vem comigo nessa aula para a gente entender que eu vou conversar com você e a gente vai ser conduzido aqui por cada um desses pontos, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa aqui, primeiro a gente tem que entender sobre a história e identidade, então a gente tem que separar aqui três informações que são interessantes para a gente começar, que Faria Brito celebra seu aniversário de emancipação política no dia 20 de dezembro, tá? E os habitantes são chamados de Farias Britenses. Então, essas informações, por mais que pareçam aqui um pouco óbvias, mas você tem que gabaritar, tá, pessoal? Você tem que organizar isso. Junto com essa aula, eu estou mandando um mapa mental também, e você tem ali no mapa mental tudo já bem separado e bem resumido. E lá também consta a informação do atual prefeito da cidade, que é Francisco Austragésio Salles, tá bom? Então, essas são as três primeiras informações aí sobre a questão da emancipação política que acontece dia 20 de dezembro. E lá no município eles celebram o aniversário do município através da data da emancipação política, tá bom? Sobre localização e território. É uma área territorial de 530,54 quilômetros quadrados. Né? O município de Farias Brito é classificado como centro local na hierarquia urbana de 2018. E o que isso significa? Isso significa que desempenha um papel básico dentro dessa organização do espaço regional. Além disso, pessoal, vale ressaltar que ela está integrada ao arranjo populacional de Juazeiro do Norte, tá? E uma capital regional B, que destaca sua ligação ali funcional com esse importante polo urbano, tá bom? Então, aqui sobre localização em território, vou pedir para que você fique atento ao tamanho territorial do município, que é de 530,54 km², tá bom? Sobre a zona de influência, Centro Local de Hierarquia Urbana 2018, e é integrado ao arranjo populacional de Juazeiro do Norte, capital regional B. Tá bom, pessoal? Então, essas são algumas informações sobre território. Já já eu vou dar um destaque aqui maior para a gente falar sobre a questão da região imediata e intermediária. Mas antes vamos falar sobre limites e altitudes. Farias Brito faz limite, municípios limítrofes de Farias Brito, Altaneira, Assaré, Caririaçu, Cariús, Crato, Nova Olinda, Tarrafas e Várzea Alegre. Tá? Eu vou repetir para você. Altaneira, Assaré, Caririaçu, Cariús, Crato, Nova Olinda, Tarrafas e Várzea Alegre, tá bom? Esses são os municípios limítrofes de Farias Brito. Farias Brito está localizada aqui, pessoal, em uma altitude de 320 metros acima do nível do mar. E aí, por estar 320 metros acima do nível do mar, o município ele apresenta um clima tropical quente semiárido. Então, outra informação que você vai grifar, que você vai fazer a anotação, eu creio que você está assistindo essa aula, você está anotando tudo. Então, anote aí, clima tropical quente semiárido. Uh, Professor, clima tropical já basta colocar só clima tropical? Não. Coloque todas as informações para que você possa assim ter o controle sobre tudo. E quais são as características? As características aqui desse clima que são brandas em algumas áreas, tá bom? A características dos limites e altitudes vai influenciar sobre o clima e a vegetação. Então, em 2023, que foi o último levantamento do IBGE sobre clima e vegetação, a precipitação pluviométrica. O que é uma precipitação pluviométrica? São os regimes de chuva, tá? A quantidade de chuva que cai em uma certa região. No caso aqui, em Farias Brito, foi de 933,3 milímetros, tá?
E aí também a gente pode pegar aqui um outro elemento que é a questão do relevo. O relevo da região ela é caracterizado ali por serras secas e sertões. Logo, eu vou entender também o tipo de vegetação desse território. A vegetação aqui é diversa, né, incluindo aqui cerrado, floresta caducifolha, espinhosa, né, como você tem ali, que é conhecido como a caatinga arbórea, né, que é as vegetações típicas da região de Caatinga, tá? E floresta subcaducifolha, tropical, fluvial, ou, para que você possa entender de forma mais clara, é mata seca. Outro ponto, além de falar sobre limites, altitude, sobre o clima e sobre a vegetação, precisamos também focar na hidrografia, tá bom? Então, Farias Brito está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, tá? Então, outro ponto aí para gabaritar ou acompanhar no mapa ambiental ou nas informações aqui que tem aqui no slide, tá bom? Bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe. E aqui um ponto muito importante vai ser o rio Cariús, né? Uma afluente do rio Jaguaribe pela margem direita, né? Que é considerado também a sua maior parte, a sua drenagem, né? Outros cursos d'água incluem os riachos Romão aqui e Fortuna, tá? Dentro de açudes, você vai ter os açudes lá dentro aqui de Farias Britos, Canabrava e Cachoeira, tá? Então, basicamente aqui são todos os elementos dentro da hidrografia de Farias Britos. Outro ponto são as águas subterrâneas, tá? Farias Brito possui 3 domínios hidrológicos, né? Você vai ter aqui rochas cristalinas, né? Que é o aquífero fissural, que predominam na área que tem baixa porosidade primária. Então, assim, o que significa que a captação dessa região é limitada. Né? A água, o tipo de água desse solo é salinizada. A outra cobertura é a cobertura coluvionares, né? Com depósitos isolados de sedimento. Você tem vários cascalhos e areias que são significativos para a captação de água subterrânea, tá bom? Assim, aqui nessa parte, conhecemos aqui um pouco mais sobre Farias Brito e principalmente a parte da sua rica hidrografia e a sua importância regional, tá bom? Então vamos aqui trabalhar mais outros tópicos aqui para a gente dar continuidade à nossa análise aqui da parte geográfica de Farias Brito. Dando continuidade, vamos falar aqui sobre a divisão geográfica e administrativa, tá? Eu te coloquei algumas informações aqui para vocês. Algumas informações eu já citei na nossa aula sobre a questão do território. Mas agora eu quero trabalhar com você sobre a divisão geográfica e administrativa. Então, o estado do Ceará, na região aqui do Nordeste, ele é composto no momento dessa aula, tá? Na semana do dia 12 até o dia da prova, até na última semana aqui da data marcada para a prova de Farias Brito. Então aqui você tem 184 municípios, tá bom? Essa informação sobre os municípios, em alguns momentos acabam mudando, assim, porque alguns municípios deixam de ser municípios, viram distritos, tá? Então essa informação ela constantemente muda, mas aqui até esse momento são 184 municípios, que são distribuídos em 18 regiões geográficas imediatas e 6 regiões geográficas intermediárias. Isso conforme o IBGE desde 2017, tá, pessoal? Desde 2017, o IBGE faz o levantamento sobre os dados dos municípios através de regiões imediatas e regiões intermediárias. Substituiu as antigas micro e macro regiões. Então, aqui eu até cito para vocês as antigas micro e macro regiões, mas eu dou mesorregiões e micro-regiões, mas eu dou ênfase aqui à questão da região imediata e intermediária. Então, vamos lá. Essa divisão aqui, então, substitui as antigas mesorregiões e micro-regiões. Farias Brito está na região intermediária de Juazeiro do Norte, tá? Então, primeira coisa que você vai pegar agora aí, vai anotar, vai separar, coloca post-its aí, pessoal, para lembrar até o dia da prova, tá? Então, coloca aí. Primeiro, região intermediária de Juazeiro do Norte, na região imediata de Juazeiro do Norte. Tá fácil para você não esquecer. Região intermediária, região imediata de Juazeiro do Norte. Anteriormente, né, integrava a mesorregião do sul cearense e microrregião de Caririaçu.
Ah, professor, não vou decorar, não vou aprender aí sobre mesorregião, sobre micro-região. Só não aconselho, tá? Aconselho você separar essas 4 informações. De vez em quando, em alguns concursos, eles cobram essas informações, então você tem que ter o domínio, tá bom? Há uma incidência muito grande sobre a parte geofísica, né? Sobre a questão mesmo ali da geografia local e pouco político-administrativa, mas não é porque nos outros não foram cobrados que nesse aqui eles vão permanecer com a mesma prática, né? Então tem que dominar tudo. Atualmente a região geográfica intermediária de Juazeiro do Norte, ela é formada por 30 municípios, enquanto a região geográfica imediata de Juazeiro do Norte, ó, região geográfica intermediária. Aí, dentro da região geográfica intermediária, você tem uma região geográfica imediata, que também é de Juazeiro, tá bom? Então, assim, são municípios maiores que vão influenciar outros municípios menores, suas zonas de influência, até mesmo de importância. Então, nesse caso, Farias Brito está dentro da região geográfica imediata de Juazeiro do Norte, que, por sua vez, a região geográfica imediata de Juazeiro do Norte está dentro da geográfica intermediária de Juazeiro do Norte, tá bom? Então, assim, conhecemos um pouco mais sobre Farias Brito em relação aqui às divisões, né, geográficas e administrativas. Em 2022, a taxa de mortalidade infantil em Farias Brito foi de 46,15 óbitos por 1.000 nascidos vivos. E aí, no mesmo ano também, o município registrou cerca de 32,9 internações por diarreia pelo SUS a cada 100 mil habitantes. E em 2009, Farias Brito contava com 15 estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS. Professor, essa informação de 2009, será que ela é relevante? Pessoal, as bancas, elas não estão preocupadas se é por informações de 2009 ou de 1970 ou de 2025. São as informações oficiais que elas podem extrair dos órgãos oficiais. E essa é a informação que está lá no IBGE. Você não vai ignorar por esse fato. A lógica são informações sobre os municípios, não está aqui focado, é a última informação de 2025, são as informações que os órgãos oficiais oferecem, nos fornecem sobre o município, tá bom? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre economia e emprego, eu posso também trazer informações de 2025 para vocês, mas lá no IBGE, em 2022, que foi o último levantamento do próprio IBGE sobre a questão da economia e emprego, o município registrou um salário médio mensal de 1,9 salários mínimos para trabalhadores formais, né? No ranking nacional, Farias Brito ocupa a posição de 2.804, né, entre os 5.571 municípios, e a posição 24 dentro do Ceará. O total de trabalhadores formais aqui foi de 1.505, né, ocupando ali a posição 2.900 dentro da posição nacional e 118 dentro do estado. Então, a população ocupada representou aqui 8,26% do tamanho do município. Então, esses dados aqui, puramente dados que refletem aqui a questão da economia e do trabalho dentro do município de Farias Brito, tá, pessoal? Esses dois pontos não caem muito, tá bom? Então, assim, não há uma incidência muito grande de cair tipos de questões aqui sobre saúde e economia, sobre esses dados mais concretos. Mas, para efeito de estudo, né, a gente não vai descartar nenhuma informação aqui, a gente vai colocar aqui dentro da nossa revisão, tá bom? 2022 também, no mesmo censo que foi importante, o censo que acontece de 10 em 10 anos no Brasil, aconteceu um em 2010 e o outro era para ter acontecido em 2020, por causa da pandemia, só foi acontecer e em 2022 foi finalizado o levantamento desses dados, tá? Por isso que ele vai falar assim, censo de 2022. Então, nesse censo, Farias Brito registrou uma população de 18.217 habitantes, nesse momento aqui ocupando a posição de 1.860 entre 5.571 municípios do Brasil e a posição 102 no Ceará. Ele também faz um levantamento, o IBGE, ele faz uma população estimada. Essa população estimada foi para o ano passado, de 2024. Mas segundo o IBGE, esses dados ainda valem aqui para 2025. Então, nessa população estimada, ele conta que em 2024 essa população já seria de 18.000,
557, né? Então, já temos aqui um ponto muito interessante para a gente analisar como foi a diferença desse aumento, né? Então, se a gente for pegar aqui essa questão da diferença do aumento aqui da população, você tem Farias Brito em 2022 e a estimativa de 2024, então, em 2024 foi de 18.557 e em 2022 ali foi de 18.217. Então, na estimativa de 2 anos aqui, você tem a mais aí 340 habitantes, né? Então, você já tem aqui uma informação de que essa população ela está crescendo, tá bom? Outro ponto é a densidade demográfica, quantos indivíduos tem por quilômetro quadrado dentro do município, quantas pessoas tem por quilômetro quadrado. Então, é 34 habitantes por quilômetro quadrado, tá, pessoal? Então, relativamente aqui, olhando para outros municípios, a gente pode considerar um número significativo, tá? Vamos continuar aqui dentro desse ponto. A gente já falou sobre a população de 2022, a estimada para 2024 e no caso da densidade demográfica, tá bom? Pessoal, então, depois dessa, quanto maior a densidade, outro ponto aqui só para que você possa entender melhor. Quanto maior a densidade, mais concentrada está a população. Enquanto uma densidade menor aqui, ela indica uma distribuição espalhada, né? Então, vamos lá, continuando. A idade mediana é de 35 anos, e isso aqui refletindo um perfil etário equilibrado, com faixa etária mais numerosa entre 15 a 24 anos, enquanto a população com 80 anos ou mais é proporcionalmente menor, isso é uma característica das cidades do Nordeste, tá bom? Outro ponto é sobre a população que ser majoritariamente parda, isso vamos lá para 12.130 pessoas, seguida por 4.847 brancos e 1.212 pretos e 20 amarelos e 8 indígenas. Lembrando que dentro do IBGE, quando tem esse censo demográfico, acredito que você já em algum momento respondeu esse censo demográfico, as pessoas são perguntadas, então elas informam aquilo que elas acreditam ali dentro da sua composição racial, tá bom? Vamos lá, pessoal, sobre a administração pública. Como eu já citei para vocês, aí o prefeito é o Austrogésio Salles, né? Chamado de Deda. Isso. E outro ponto aqui que você vai gabaritar, que vai organizar, é a divisão administrativa. Eu tenho 4 distritos, tá bom, pessoal? Cariutaba, Farias Brito, que é a sede. Outro ponto, alguns alunos às vezes acabam errando e acabam se perdendo, tá? O município, ele sim é um distrito, só que ele é considerado um distrito sede. Então, dessa situação que você tem, Cariutaba, Farias Brito, que é sede, Quincucá e Nova Betânia, tá? Então, você tem aqui, nesse caso, nessa conta aqui, 4 distritos, tá bom? Lembrando que tem que contar sim com o município, que o município é um distrito sede. Na capacidade de gestão, temos aqui a 12ª posição dentro do ranking dos municípios, né, até 20 mil habitantes. E algumas informações sobre o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O último levantamento foi de 2010, novamente. Não despreze essa informação. Ah, professor, mas foi em 2010, cadê o último? Não. O último levantamento do IBGE é de 2010, então é a informação que temos e que você precisa, que é de 0,633. Esses dados aqui vai de 0 a 10, tá? Então aqui você já tem aqui de 0 a 1, né? Então você tem aqui, dentro dessa escala de 0 a 1 aí, mais da metade aí dentro desse último levantamento aí do desenvolvimento humano municipal. Expressão para vocês que eu estou aqui na minha casa aqui, um apartamento, tem algumas crianças aqui no playground. Então, até para deixar claro essas gritarias aqui, os meninos estão brincando aí, eles brincam aqui no playground. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, essas são as informações aqui sobre a questão da administração pública. Vamos lá? Olha aí, como eu falei para vocês, vou trazer alguns dados aqui mais atuais e principalmente o PIB e o PIB per capita, tá bom? Então, Farias Brito possui um PIB de 202,2 milhões e um PIB per capita de 10,5 mil. Como esse PIB é distribuído dentro da capacidade da população, né? Principalmente da população ali que gera riquezas.
Então, esses números revelam aqui a realidade econômica do município. E uma coisa que podemos aqui analisar é que está abaixo da média estadual do Ceará, né, com PIB per capita de 21,1 mil, e também abaixo das médias das regiões de Juazeiro do Norte, onde o PIB per capita na grande região é de 14,1 mil, e na pequena região, que é de 14,4 mil. Se indica que o município, pessoal, enfrenta desafios aqui para impulsionar o crescimento econômico, tá bom? Uma outra coisa interessante é quando você pega esse PIB e você vai buscar e você vai analisar de onde vem esse PIB, tá? Então, o PIB de Farias Brito é sustentada principalmente por administração pública, que é de 47,1%, seguida pelos serviços, tá? Esse é o setor terciário, né? Depois vem a agropecuária com 24%, muito próximo do setor de serviços, que está com 25,7%. E a indústria, que é simbólica, né, que é de 3,2%. Então, apesar de ser um impacto limitado sobre os municípios vizinhos, Farias Brito se destaca pela proximidade aqui com Juazeiro do Norte, né, que é uma cidade que exerce uma forte influência regional, que ajuda ali no movimento logístico e econômico dentro da área de influência do município, tá, pessoal? Sobre pecuária, tá bom? E a agropecuária aqui. A pecuária de Farias Brito é bastante diversificada, com destaque aqui para a criação de bovinos e caprinos e ovinos, e suínos e aves, tá? Então ele faz essa divisão aqui de bovinos, caprinos, ovinos, suínos e aves. Além também dos derivados, né, que é a produção de leites, ovos e mel. Então este setor é um dos pilares da economia local aqui, pessoal, e com grande potencial para crescimento, tá bom? Por exemplo, os bovinos, né? O município ele possui um rebanho aqui de 19 mil cabeças, né? Com 2.244 vacas ordenhadas, produzindo aí quase 2,2 milhões de litros de leite, né? Então aí, em maior valor, a gente pode aqui classificar dentro desses pontos aqui, sobre a questão da pecuária, o rebanho aqui, além dos bovinos, tem a avicultura, né, com a produção de ovos igualmente relevante aí, com 75.830 galináceos, sendo 20 mil galinhas, aproximadamente 20 mil galinhas, produzindo aí 136 mil dúzias de ovos, que geram um valor aí de 142 milhões, tá? Lembrando aí que em valor, na produção de valor, os bovinos eles acabam se destacando, tá bom? Dentro da produção e gerando aqui milhões, tá bom? Você vai ter os bovinos liderando aí. Agora, em quantidade, a gente pode analisar também a pecuária aqui, a questão da quantidade. Você tem a avicultura, né, com 75.830. Os caprinos aqui são 3.050, suíno 4.000. Então, a produção de... Pronto, então aqui na avicultura os galináceos eles têm uma maior produção, um maior número, né, de cabeças, né, se a gente for falar sobre a quantidade de animais, porque eles têm aqui 75 mil, mas aí você tem misturado aí, você tem galinhas e outras aves, né, dentro dessa produção aqui e dentro da produção da avicultura. Não podemos também esquecer aqui da apicultura, que é a produção de mel. A produção de mel atinge 12,8 toneladas anualmente. A aquicultura, que são peixes, né? A produção de peixe inclui 26 toneladas de tilápia, tá? Então, aqui se for falar sobre os tipos de peixes, né, que são ali criados, né, dentro dessas reservas aqui, você vai ter tilápia e tambaqui, tá bom? Então, até é interessante esses dados aqui sobre a questão dos peixes. Mas, em valor de geração de riquezas, bovino é o que gera mais riquezas em número de quantidade de animais. Aqui você tem a avicultura aqui com aproximadamente 80 mil, né? Chegando aqui a ser mais do que em segundo lugar, que são os bovinos, que chegam aproximadamente a 20 mil.